Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre hanseníase, do diagnóstico ao tratamento. E para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos conversar aqui no estúdio com Ariane Bezerra, ela que faz parte da coordenação das doenças negligenciadas do Recife. Também vamos conversar com o Dr. Lucas Pacheco. Dr. Lucas é médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e tutor do curso de Medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes é bom explicar a você que está em casa que a hanseníase é uma das doenças mais infecciosas e contagiosas do mundo. Antigamente conhecida como lepra, não se recebe essa denominação há mais de 50 anos. Apesar de todo o preconceito envolvendo a doença, ela tem cura. E a principal causa da hanseníase é uma bactéria, também conhecida como bacilo de Hansen. É um parasita que atinge principalmente os tecidos epiteliais e nervosos. A infecção, ela ocorre por meio de vias respiratórias ou de secreções, até se instalar nos nervos periféricos e também no tecido epitelial do doente. Por um tempo, por ter um tempo de incubação, e esse tempo de incubação ele é lento, os sintomas eles podem demorar de 2 a 5 anos para se manifestarem. A partir deste momento, a gente acompanha uma reportagem que traz mais detalhes da doença, então fique muito atento às seguintes informações. Confira! As manchas podem ser brancas, amarronzadas ou avermelhadas e aparecem principalmente na pele e nervos dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas e nariz. Vão levar a formigamento, a diminuição da sensibilidade, você perde a sensibilidade de calor, do quente, do frio. A transmissão da hanseníase ela se dá através de um contato próximo e prolongado com uma pessoa doente que não está realizando o tratamento. O paciente que se identificar com os sintomas deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para iniciar o tratamento, que pode durar 6 ou 12 meses. O medicamento é entregue gratuitamente nos postos. Após iniciar o tratamento, os contatos dessas pessoas, que normalmente são aquelas pessoas mais próximas, que são os avós, os pais, os irmãos, marido, esposa, são chamados para a unidade. É muito importante que essas pessoas que a gente considera contato seja avaliado. Por quê? Através do contato, a gente consegue quebrar essa cadeia de transmissão. Em 2018, o Ministério da Saúde notificou 431 casos no Recife e a expectativa é que esse número aumente com a semana de busca ativa, já que muitos infectados ainda não fazem o tratamento. A história desse funcionário público aposentado é prova disto. Gilson se reinfectou depois de voltar a conviver com pacientes que não fizeram o tratamento. Ele foi diagnosticado com hanseníase no início de 2017. Me afastar um pouco, Me afastar, Senão não vai adiantar nada nunca. Continuar a frequentar no mesmo ambiente. Se houver pessoas ali contaminadas já também, vai ficar difícil. Existe o abandono do tratamento, que faz com que a pessoa tenha que fazer o retratamento, e existe o fato da pessoa seguir o tratamento regular, ter alta por cura, mas a pessoa pode, na comunidade, no meio ambiente, por ser uma doença infecto-contagiosa, que a contaminação se faz através das vias respiratórias, vias aéreas, você pode entrar em contato novamente com o transmissor e você se recontaminar. Segundo a coordenadora de política de hanseníase da Secretaria de Saúde do Recife, 25 dos 431 casos notificados no ano passado foram em menores de 15 anos, o que prova que a transmissão está acontecendo e reforça a importância da busca ativa. É sempre um sinal de alerta, um menor de 15 com hanseníase, porque significa que ele não é a fonte principal, a gente não considera ele como uma fonte principal de infecção. Então, a fonte principal normalmente é um adulto que não está em tratamento. Pois bem, a gente agradece a reportagem do Magdiel Nayal com informações interessantíssimas sobre a doença. A gente viu que a doença tem cura sim, mas precisa ser feito o diagnóstico, quanto antes melhor. Daqui a pouquinho a gente vai entender muito mais aqui com os convidados de hoje,
Mas agora chegou o momento do programa para você participar, que a gente abre espaço, né? Chegou o momento de abrir espaço para você interagir com a gente aqui no programa. A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete do dia. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. Você vai ligar para a gente para interagir a partir de agora. Olha só, a pergunta de hoje da enquete é a seguinte. Queremos saber de você que está em casa se, olha só, você sabe como prevenir a hanseníase? Você tem informações sobre como prevenir a doença? Liga para a gente faz questão de receber a sua ligação. Você liga, responde aqui nossa enquete através do 3424-1547, que é a nossa linha interativa. A partir deste momento, ela está disponível para você participar conosco. 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números e você já pode, a partir de agora, ligar e deixar a sua pergunta sobre o assunto ou seu depoimento também. Se você tem acesso à internet, você pode interagir a partir de agora na nossa fanpage. Acesse lá facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço também na internet, você acessa, deixa lá a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo e responde com a ajuda dos nossos convidados que terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, o Boletim Epidemiológico Mundial, publicado em setembro de 2017 pela Organização Mundial da Saúde, informa que 143 países e territórios reportaram casos da doença, isso em todo o ano de 2016. Do total de 214 mil casos novos informados, o Brasil ele ocupou a 2ª posição com 25.218 casos de hanseníase, que corresponde a 11,7%. E devido à dimensão da doença e do seu impacto para a saúde pública, a hanseníase é considerada uma prioridade pelo Ministério da Saúde, reconhecendo a necessidade de uma constante mobilização da sociedade e profissionais também de saúde em todo o território nacional. A partir de agora vamos aprender muito mais sobre o assunto aqui com os convidados de hoje. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Ariane Bezerra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. É um prazer recebê-la também. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas Pacheco. Fique à vontade. Bom dia, Waldson. Bom dia, telespectadores. A gente vai falar de uma doença, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é com incidência muito grande aqui no nosso país. Em nível mundial, o Brasil ocupa a 2ª posição de casos de hanseníase. É algo a se preocupar, doutor? Ou é um ranking que é tolerável, dá para a gente contornar essa situação e tirar o Brasil dessa 2ª posição do ranking? Não, com certeza é algo a se preocupar, até porque é uma doença negligenciada, uma doença que pode acometer qualquer um da nossa população e assim ela provoca várias sequelas. Então assim, tem que ser fortemente combatida. Quando a gente fala que é uma doença negligenciada, existe também a coordenação das doenças negligenciadas do Recife, ao qual a Ariana faz parte da coordenação. Como é que a gente classifica? Por que recebe esse nome? É uma doença negligenciada. É negligenciada por parte da população ou por poder público que não tem feito nada para diminuir o número de casos? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela define as doenças negligenciadas como as doenças que são negligenciadas de uma forma geral. Tanto pelos poderes públicos, pela sociedade em geral, pelos investimentos, pelo capital que é investido. Então, são doenças que são pouco investidas a nível de conhecimento aprofundado da doença, de novos medicamentos para tratar essas doenças. Uma negligência assim, de formas de maior divulgação da doença. Então, num contexto geral, são doenças que não são vistas, vamos por assim dizer, São doenças que são pouco discutidas ou pouco estudadas ou pouco interessantes para a pesquisa e o investimento para um combate maior e mais efetivo dessas doenças. A gente viu que ela é causada por uma bactéria, A bactéria é o bacilo de Hansen, mais conhecido, mais fácil para a população entender esse nome, doutor? Porque tem um nome científico que é um pouco complicado da gente compreender, mas é causada por essa bactéria e nem todo mundo desenvolve e tem um período de incubação também que é muito grande, Pode chegar até 1 ano a apresentar os primeiros sintomas dessa doença. A gente poderia falar um pouco mais sobre essa questão do que causa só o contágio mesmo ali com a bactéria que vai causar a doença ou tem outros fatores também que são levados em consideração?
Bom, o bacilo de Hansen, como você já havia mencionado, é o agente etiológico da doença e, assim, o desenvolvimento da doença em si depende muito do nosso sistema imunológico. Então, assim, é algo que é pré-determinado e a gente tem um certo combate às bactérias. Então, assim, algumas pessoas têm uma predisposição a ter um bom combate àquela bactéria e aí você não vai desenvolver a doença. E algumas pessoas não têm esse sistema imunológico tão eficiente, vamos botar dessa forma, para ter um combate e você conseguir não desenvolver a doença. Então, assim, você pode ter contato com o bacilo de Hansen e desenvolver, e você pode ter o contato e não desenvolver. É uma coisa muito pessoal de cada indivíduo. E como é que a gente dá atenção a esse sistema imunológico, né? Porque se a imunidade estiver baixa, a probabilidade de ter, né, a doença, ela aumenta. Sim. Como é que eu cuido do meu sistema imunológico? É algo fácil de se cuidar ou não? Não, com relação ao sistema imunológico, com certeza, pessoas que têm uma imunidade baixa têm uma predisposição a desenvolver a doença, mas assim, existe algo muito específico no nosso sistema imunológico, que é algo que a gente tem intrínseco e a gente tem aquele desenvolvimento específico para o combate daquela bactéria. Não significa que você tem um sistema imunológico totalmente ruim e você vai desenvolver a doença por causa disso. Isso pode acontecer, mas você pode ter um sistema imunológico bom para outras viroses, outras bactérias, e aí você conseguir e ter o desenvolvimento desse tipo de doença, porque é algo específico para aquela bactéria. A gente mostrou um pouco, né, do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Recife, através da Secretaria de Saúde Municipal. Fala mais um pouquinho, né, das pessoas que podem procurar o serviço de saúde, que tenham desconfiança, além de uma manchinha, né, qualquer mancha que a pessoa vê na pele, desconfiar que pode ser uma hanseníase e procura, né, espontaneamente um posto de saúde, a unidade de saúde da família. Como é que funciona de fato esse trabalho aqui no Recife? Esse mês, né, estamos no mês do Janeiro Roxo, que é um mês em alusão ao combate da hanseníase de forma geral. E no município do Recife, a gente definiu uma semana de enfrentamento e de atuação, de mobilização mais intensificada, né, para estar em busca dessas pessoas com suspeitas de manchas de Hansen, que são aquelas manchas que não têm mais sensibilidade, elas podem ser de qualquer cor, amarronzadas, alaranjadas, avermelhadas. Então, assim, é aquela mancha que você está ali, você não está sentindo, então você tem que procurar o serviço de saúde. Essa semana a gente fez uma mobilização e está se estendendo por mais essa semana passada, né? A gente fez a mobilização e está se estendendo ainda por essa semana. Então, as pessoas, de forma geral, que tiverem algum sintoma suspeito da hanseníase, devem procurar as unidades de saúde próximas das suas casas. E só a desconfiança por uma mancha na pele é o suficiente, doutor? Ou a doença também traz outros sintomas específicos que a população deve ficar atenta? Tem essa falta de sensibilidade da mancha, que é algo muito importante, né, a ser pontuado. O que mais pode vir além dessas manchas? Além das manchas, como havia sido mencionado na matéria, a questão da hanseníase, ela é uma doença que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Então, assim, às vezes você pode ter algum espessamento neural, você pode ter alguma parestesia, que é a sensação de formigamento, e até em casos mais avançados você começa a ter dificuldade de mobilidade, principalmente nas mãos e nos pés. No caso, os nervos periféricos dos pés, doutor, ou dos membros inferiores, como é que a gente explica para quem está em casa compreender? Sim, nervos periféricos. Os nervos periféricos são os nervos que estão presentes para fazer os movimentos da periferia do nosso corpo, dos membros, tá? Então, assim, esses nervos periféricos que fazem a gente abrir e fechar a mão, ter um andar adequado. Quando a gente anda, a gente consegue segurar o pé, então muitos pacientes começam, que tem um acometimento neural aí, começam a ter o pé caído, que não consegue segurar o pé ao levantar, entendeu? Então, assim, são esses sintomas que também podem acompanhar junto com algumas manchas. Dessa semana, né, que teve a atenção especial da Prefeitura do Recife, semana passada foi todo um trabalho desenvolvido de busca ativa, né? Isso. Qual foi o resultado, né? Tem uma parcial do que foi feito, né, durante uma semana? Temos, assim, foram várias unidades, né, trabalhando na busca ativa desses casos, né, com todos os profissionais envolvidos, agentes de saúde, enfermeiros, médicos. E a gente teve cerca de 100 atendimentos
de manchas suspeitas e até o momento a gente diagnosticou 5 casos. Cinco e essas atividades, 5 novos casos, Aí você fala busca ativa, como é que a gente explica para quem está em casa? Vocês vão até a casa da pessoa que tem a suspeita da doença ou que convive com a pessoa que já recebeu o diagnóstico? Como é que a gente explica? As unidades de saúde, elas se organizam. Nós temos os agentes de saúde, que são aquelas pessoas, profissionais de saúde, que visitam as casas. E aí, nesse momento, elas vão nas ruas divulgar sobre a ação que vai ter, para que alguém que estejam nessas condições, com essas manchas ou com algum desses sintomas, procure a unidade naquele dia que foi definido a ação. De 100 atendimentos, doutor, dessa ação específica da prefeitura, 5 pessoas foram diagnosticadas, né, com a hanseníase. É um número expressivo, significativo, mostra, né, que a doença está ativa aqui, principalmente na região metropolitana do Recife. Sim, é uma doença que a gente consegue assim ver muita gente com ela e o diagnóstico é bem frequente da hanseníase. E assim, com relação à atividade, né, da transmissão da doença, a gente olha muito as crianças, né? As crianças que têm hanseníase, então todo diagnóstico em criança ele é muito importante para nós, porque mostra que está tendo transmissão da doença e está uma atividade grande. Tá? É muito interessante a gente falar, né, desse diagnóstico precoce, porque essas 5 pessoas são potenciais transmissores se não fizerem um tratamento. É bom que isso fique claro também, né, porque fazendo o tratamento tem um estágio ali que ela para de transmitir a doença, que pode ser através do espirro, doutor, essa transmissão pode ser feita dessa forma. Quais outras formas também? Para a gente explicar para quem está em casa, porque é uma doença cercada de muito preconceito ainda, né? Apesar de tanta explicação e de tanto avanço da medicina, né? Mas ainda tem muito preconceito em relação à doença. A transmissão da hanseníase, ela se dá, na maioria das vezes, por vias aéreas superiores, ou seja, secreções do nariz e secreções da boca, ou então da própria lesão que possa ter uma solução de continuidade, ou seja, um ferimento em cima da lesão, ele pode transmitir o bacilo de Hansen. As principais formas de transmissão são essas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre hanseníase. Isso mesmo, a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da Folha de Pernambuco. Pernambuco reforça a prevenção à hanseníase. Em média, surgem 2.000 novos casos de hanseníase por ano aqui no estado. A doença também atinge muitas crianças. Nos últimos 5 anos, mais de 1.000 pessoas foram diagnosticadas com hanseníase. Por isso é tão importante campanhas de conscientização da doença, como é o caso do Janeiro Roxo. De acordo com a coordenadora de controle da hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, Monique Lira, Pernambuco ocupa a 3ª posição no ranking nacional com mais decretação de novos casos de hanseníase quando se considera apenas o público de até 15 anos. Ela explica que alguns fatores, como condições socioeconômicas e dificuldade de diagnóstico precoce, favorecem o surgimento de novos casos da doença. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigada pelas informações. Vários pontos interessantes, né, que a Tânia trouxe aí na notícia da internet. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse movimento, Janeiro Roxo, né? Já estamos no finzinho do mês de janeiro, mas é um trabalho que é desenvolvido durante todo o ano. Eu queria que a Ariane explicasse um pouco mais pra gente, né? Tem esse momento de mobilização, né? Porque geralmente vários meses, cada mês tem uma cor para tratar e destacar ali aquela doença. O mês de janeiro é o Janeiro Roxo para destacar e falar sobre prevenção, diagnóstico e mais do que isso, mostrar que tem cura à hanseníase. E esse trabalho não está concentrado só agora em janeiro, né, Ariane? É um trabalho que vai se estender durante todo o ano. De que forma vocês desenvolvem esse trabalho? Isso, assim, o programa, ele tem o Janeiro Roxo como um intensificador dessas ações. Mas durante todos os anos, a todo momento, as unidades de saúde, elas precisam estar pensando, né, e mobilizando a comunidade e a sociedade em relação ao tema.
diagnosticando casos novos, desses casos novos, examinando os seus contatos, né, porque aí os contatos podem ter adoecido e a gente vai quebrando a cadeia de transmissão. Falando em rodas de conversa, em reuniões de comunidade, em associação de moradores sobre o assunto, principalmente para a gente estar quebrando esse estigma e esse preconceito que tem acerca da hanseníase. Uhum. E quem é o profissional, doutor Lucas, que dá esse diagnóstico? Qualquer médico pode dar esse diagnóstico da hanseníase ou precisa ser o dermatologista em específico? Como é que a gente explica para quem está em casa essa questão do diagnóstico? Qualquer médico é habilitado para fazer isso? Sim, a hanseníase, assim, principalmente o médico da saúde da família, ele é treinado para isso, ele tem condição de dar esse diagnóstico, não somente o dermatologista. O dermatologista, muitas vezes, quando a gente vai ranquear isso, a gente fica mais, pega as complicações, pega uns casos mais resistentes, mas assim, a porta de entrada desse doente é o médico da saúde da família, que ele é capacitado para estar dando esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Aí é um diagnóstico clínico, né? Observação apenas ali daquela lesão na pele, mais uma conversa com o paciente que se chega ao diagnóstico, ou é preciso às vezes fazer exames mais específicos para chegar a um diagnóstico exato, né? Que se trata de hanseníase? Muitas vezes é clínico o diagnóstico, tá? Então, assim, juntamente a história, o exame físico do paciente e é realizado alguns testes, tá? No momento da consulta, que auxiliam para estar dando esse diagnóstico. Em alguns casos, com certeza, vão haver algumas dúvidas. Então, assim, nesses casos de dúvida, a gente pode proceder a alguns exames mais especializados, como biópsia, entre outros. Quando existe, nesse momento de busca ativa, né, para novos casos, novos pacientes, é porque existe o medo, né, da pessoa ter essa lesão e receber o diagnóstico, por isso que vocês seguem em busca desses pacientes, é mais ou menos isso? O medo do desconhecido, né, que pode vir aí com uma doença, com o diagnóstico da hanseníase? Como a gente falou, né, é uma doença que tem muito preconceito e muito estigma, mas assim, a busca ativa é mais no sentido de que as pessoas, como é uma mancha que não está incomodando, é uma mancha que você às vezes não percebe no início, as pessoas realmente não procuram a unidade de saúde porque é uma mancha que não está incomodando. Então a busca ativa serve para isso, porque no momento que a gente está indo informar nessas casas, na população, nas reuniões, nos espaços de coletividade, que você se olhe para você, se examine, veja se você tem alguma manchinha nova que você não tinha, que aquela mancha não está doendo, que você não está sentindo. Aí nesse momento de busca ativa, da gente estar dentro dessa metodologia, de estar falando sobre isso, as pessoas se olham e aí buscam as unidades de saúde. A gente falou, né, do momento de incubação da bactéria, que pode durar até mais de 1 ano, né, doutor? E nesse período de incubação, se realizar algum exame de sangue, por exemplo, outro exame específico, pode-se chegar ao diagnóstico, mesmo a bactéria estando incubada ali no corpo da pessoa, ou não? É preciso ter as primeiras manifestações para poder vocês conseguirem esse diagnóstico? Geralmente, assim, a fase clínica da doença, né, que a gente chama, que é onde você começa a ter algum sintoma, algum sinal da doença, é que onde a gente consegue dar o diagnóstico. A fase pré-clínica é que fica mais difícil, sim. Agora, sim, a fase pré-clínica é importante porque, assim, geralmente tem alguém em casa que tem a doença, então, assim, tem que ser examinado todo mundo, porque aí qualquer alteração no começo da fase clínica já ser identificado e já começar o tratamento. Até porque apenas 20% dos doentes que recebem o diagnóstico de hanseníase são diagnosticados na fase inicial. Então a grande maioria já está numa fase mais avançada da doença. E quando se recebe esse diagnóstico, várias perguntas são feitas, né, para os profissionais que trabalham diretamente, né, no diagnóstico dessas doenças. Quais as principais? É o medo do desconhecido? É o medo de morrer logo, né? A pessoa recebe o diagnóstico, já tem medo de morrer ou de amputar algum membro? Como é que funciona esse trabalho do dia a dia de vocês? É um trabalho de muita sensibilização, né? Até porque realmente a doença é cercada de muito preconceito. Mas assim, no momento do diagnóstico, o profissional ele está habilitado a esclarecer todas as dúvidas daquele paciente. A explicar que realmente é um tratamento um pouco mais prolongado, né? Não é um tratamento muito rápido. Existem casos que vão tomar a medicação por 6 meses, mas existem casos que vão tomar por 12 meses. Então, essa sensibilização e essa aproximação, essa vinculação do profissional
com o paciente é muito importante justamente por conta disso, porque você vai estreitar o laço e vai estar junto e apoiando aquele paciente durante todo o tratamento. Ok, vamos falar mais de sintomas. Tem muita gente interagindo, a gente agradece a você que está ligando, né? Mandando perguntas, 3424-1547 e 3424-1977 ou através da fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você já pode interagir através desses canais de comunicação. Hoje, só através do telefone 3424-1547, 3424-1977 e na nossa fanpage você pode mandar várias perguntas que daqui a pouquinho a gente responde cada uma de sua dúvida, né? Cada dúvida que está chegando, mas tem muita gente perguntando sobre sintomas e a gente preparou uma arte especial para quem está em casa acompanhar, né? E vocês vão explicando para a gente desses sintomas específicos. O primeiro ponto que aparece aqui é a sensação de formigamento. O que é que a gente poderia falar desse sintoma em específico? É já no início, né, da doença ou é mais no estágio avançado que a pessoa sente, né, esse formigamento? A sensação de formigamento ela já vai aparecer na fase clínica da doença, com certeza. E assim, é quando você tem um acometimento dos nervos. Tá? Então, acometeu a bactéria, acometeu aquela inervação, então você tem a sensação de formigamento. E depois fala sobre fisgadas também, dormências nas extremidades, né? Que é por conta dos nervos também? Também. É a mesma lógica aí que a gente usa para algumas pessoas vão desenvolver mais a sensação de formigamento, outras vão ter mais fisgadas ou dormência nas extremidades. Mas seria a mesma lógica dos dois. Geralmente é no membro onde tem a mancha, né? Ou não? Pode ser em qualquer outro membro do corpo? Ou as manchas, elas se espalham por todo o corpo? Como é que a gente explica para quem está em casa, doutor? Tá, assim, a hanseníase, de uma forma geral, ela é uma doença muito espectral, sabe? Então, assim, a gente tem doentes que apresentam várias formas clínicas bastante diferentes. Por isso que, às vezes, é um pouco difícil de dar o diagnóstico. Assim, quando a gente fala que aquela questão da imunidade, do indivíduo ter uma boa imunidade, então, assim, a gente tem um tipo de manifestação clínica. Muitas vezes, o nervo acometido vai estar perto da mancha ou da placa avermelhada, mais acobreada. Então, assim, naquela região é que vai ter o acometimento nervoso. Ou então, assim, tem outras pessoas que não têm um sistema imunológico tão desenvolvido para o combate àquela bactéria. Então, assim, você tem uma manifestação mais geral. Então, assim, você vai ter mais nervos acometidos, mais manchas na pele. Então, é uma doença muito espectral. Mais uma vez a gente fala do sistema imunológico, daí muita gente tem dúvidas. Tem algum exame específico, doutor, para eu saber como é que está meu sistema imunológico, para evitar não só a hanseníase, como também todas as doenças? Ou não tem, né, esse exame específico que traz como é que está a situação do sistema imunológico? A gente sabe que uma boa alimentação, a prática de atividade física e dormir bem, esse tripé, né, ajuda bastante no sistema imunológico, diretamente, né, doutor? Não, com certeza. Eu acho que, assim, você ter uma vida saudável, isso ajuda demais a você manter seu sistema imunológico bom e eficiente. Agora, assim, com relação a exames, não existe um exame que a gente possa prever qual vai ser a sua resposta individual para o bacilo de Hansen. Tá? Então, assim, é muito difícil a gente prever isso aí através de um exame. O último tópico aqui fala sobre manchas brancas, né, ou avermelhadas na pele. Tem alguma diferença das manchas comuns, né? As pessoas podem confundir também outras doenças com hanseníase ou confundir hanseníase com outras doenças, vice-versa. Tem essa confusão ainda, doutor? Sim, sim. Manchas brancas ou avermelhadas na pele é um sinal muito inespecífico, tá? Então, assim, para a população em geral, é importante que eles assim, identifiquem a mancha e procurem uma assistência especializada para saber se aquilo ali não é nada demais, é apenas um sinal, ou se aquilo ali é proveniente de alguma doença específica que requer algum tipo de tratamento. Na dúvida, procure o médico. Sim. Licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre hanseníase. Liga pra gente, participa, 3424-1547, 3424-1977. Liga pra gente, manda sua dúvida ou seu depoimento sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente volta e lê tudo ao vivo e fala tudo ao vivo aqui no nosso programa. Até já!
Hoje aqui no programa estamos falando sobre hanseníase, é o tema desta edição do Assunto do Dia. E você que está em casa já pode interagir com a gente, 3424-1547 e 3424-1977. Sobre esse tema, né, sobre a hanseníase, tem muitas dúvidas e também tem muitos mitos que são compartilhados na internet. A gente separou aqui algumas afirmações que a gente encontrou na internet e os médicos e os profissionais que estão aqui nos ajudando vão dizer se trata de mito ou de uma verdade e vão trazer uma explicação sobre o que a gente vai ver a partir de agora. Vou mostrar a afirmação, vocês dizem se é mito ou verdade e explicam o certo para a gente. A hanseníase é uma doença contagiosa. Isso aqui é um mito ou uma verdade, doutor? Uma verdade, por ser transmitida por uma bactéria através de vias aéreas, como a gente já tinha comentado, uma doença contagiosa, infecto-contagiosa. E que preocupa muito vocês profissionais da saúde, né, Ariane? Sim, a saúde pública no geral, né? Próximo ponto, outro tópico, mito ou verdade, olha só o que diz essa outra tela. Olha só, a hanseníase tem cura. A gente aprendeu já aqui no programa e já adiantou que tem cura sim, seguindo esse tratamento, né, Ariane? Isso, seguindo o tratamento, conforme as orientações dos profissionais de saúde, a hanseníase tem cura sim. Aí, a partir de que momento, doutor, desse tratamento a gente já começa a ter um resultado positivo e a doença para de ser contagiosa daquele paciente, né, daquela pessoa que está com a doença? No primeiro mês de tratamento já para de ser contagiosa sim. Então é importante começar o tratamento precoce para que seja evitada qualquer tipo de sequela aí. É uma medicação muito forte, né? Tem como a gente tentar explicar para quem tem casa, tem efeitos colaterais essa medicação também, para tentar explicar, né? Porque as pessoas ainda resistem a esse tratamento. Não, veja assim, todas as medicações ela têm seus efeitos colaterais, independente de qual seja, mas assim, as medicações elas são para o tratamento, são ideais para o tratamento e saber assim que nós profissionais de saúde sabemos quais são os riscos dele. Então assim, a gente faz um acompanhamento para evitar qualquer risco potencial dessa medicação, através de exames clínicos e exames laboratoriais. Então assim, do ponto de vista de ser uma medicação danosa, se tiver qualquer tipo de alteração, a gente vai intervir. E independente do tempo do tratamento, ele é oferecido gratuitamente. Gratuitamente por toda a rede do SUS. Pode durar 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário, esse paciente vai ser assistido. É bom que isso fique claro. Próximo tópico, outra tela, outra afirmação. Mito ou verdade? A doença, ela pode levar a óbito, doutor? Mito ou verdade? Sim, é uma verdade. Tá? Então, assim, como eu tinha te falado, a doença é muito espectral. Então, existem momentos da doença que algumas pessoas têm a susceptibilidade para ter uma forma mais grave de hanseníase. Então, assim, pode levar a óbito, sim. Próximo tópico, mito ou verdade? As manchas na pele são o principal sintoma da doença? Sim ou não? Mito ou verdade? Aqui diz que é. As manchas, né, na pele são o principal sintoma ali da doença. Sim, eu acredito que as manchas na pele eles são os principais sintomas da doença, porque são os mais fáceis de identificação para procurar assistência à saúde. Próximo tópico, mito ou verdade? Vamos responder a você que está em casa. Pessoas que possuem a hanseníase e já estão em tratamento não transmitem a doença. Mito ou verdade? Passou de 1 mês de tratamento? Exatamente. Então, assim, no início ainda transmite, mas logo depois do início do tratamento, isso deixa de ser uma verdade. Então, assim, as pessoas que estão em tratamento não transmitem a doença depois de um certo período. E é muito importante também a gente falar, né? Quando a gente trata pessoas com a hanseníase, são pessoas com a doença, não é portadora da doença. E isso é muito interessante a gente falar, porque a pessoa não porta ali a doença e depois diz, não quero ela mais não. Né? Então, para a gente esclarecer, para quem está em casa, a gente se refere à pessoa com hanseníase, que é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, mas que tem cura. Apesar da gravidade, ela tem cura sim. Aí, além das manchas, muita gente também, né, fala que em alguns casos as extremidades são atingidas pela doença. E às vezes tem até amputação de membros, doutor. Chega a esse ponto da pessoa perder algum membro por conta da doença, se for negligenciado o tratamento. Como é que a gente explica para quem está em casa isso? Sim, isso é muito importante, por isso que a gente tem que bater muito em relação ao início do tratamento precoce, para que não existam complicações da doença. Só para ter uma ideia, 70% das pessoas que são diagnosticadas já têm algum grau de comprometimento
nervoso nas extremidades. Então, assim, tem que fazer o diagnóstico precoce para iniciar logo o tratamento e assim prevenir as complicações. A Ariane, a pessoa que recebeu, né, essas 5 que receberam nessa semana, agora, semana passada, elas questionavam sobre isso, né? Vou precisar amputar algum membro? Temiam isso ou não necessariamente? Não necessariamente, assim, como o Lucas falou, né, a gente precisa estar atento às complicações da doença para evitar, até porque as lesões que acontecem não são especificamente por conta da doença em si, mas sim por conta da sensibilidade que é perdida e a pessoa começa a ter lesões porque não sente. E aí, se não cuidar, né, aí realmente pode levar a complicações mais sérias, como o Lucas já citou. Quando o médico fala, né, que a pessoa ali não transmite mais a doença, está em tratamento, passou daquele período de transmissão da doença, existe muito o abandono do tratamento, achando ali que a pessoa já está curada? É recorrente na rede municipal? Não, não é. Não, né? Porque vocês trabalham intensivamente, informando. O abandono de hanseníase ainda é um pouco acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, assim, no geral, mas não é muito comum, não. As pessoas tendem realmente a ter consciência que precisam fazer seu tratamento e fazem ele bem corretamente, assim. É bom reforçar, né, doutor? Porque existindo ali o abandono, aí zera todo o tratamento, a pessoa tem que tomar a medicação novamente e a bactéria ela pode ser um pouco mais resistente, né? Aquele tratamento que de início seria mais tranquilo e mais rápido? Não, com certeza. Eu acho que, assim, quando é iniciado um tratamento, a gente inicia com drogas capazes de ter um potencial de cura. E assim, quando você interrompe aquele tratamento, você induz uma resistência do agente microbiano. Então, assim, pode ser que no segundo tratamento isso fique mais difícil. A preocupação com a higiene pessoal, é muito interessante a gente reforçar isso para quem está em casa, porque a gente não tem como dizer que as pessoas evitem, né, aglomerados, principalmente quem usa transporte público, né? Se tem alguma pessoa infectada com hanseníase, a pessoa não vai saber. Mas se ela cuidar da higiene pessoal, ela pode evitar. Se ela lavar as mãos com certa frequência, se ela fizer o que mais, né, ela pode evitar essa doença, doutor? Veja só, o contágio da hanseníase, para você adquirir a doença, ela precisa de um contato de uma pessoa que tem a doença de modo prolongado e contínuo, tá? Então, assim, um contato eventual pode, mas isso é muito difícil de acontecer, tá? A pessoa espirrou no ônibus, colocou a mão ali no corrimão. Não, esse tipo de contágio, assim, é muito difícil de acontecer. Eu não vou dizer que é impossível, porque na medicina a gente não consegue prever isso, mas, assim, o contato da hanseníase é sabido que ele precisa ser contínuo e de longa duração. Então, assim, principalmente o contágio acontece em pessoas que estão no mesmo domicílio. Isso é muito importante para quebrar um pouco mais esse preconceito, né? Não, com certeza. Que a pessoa com hanseníase, ela não vai ficar isolada, né, Ariane? Isso é muito importante a gente explicar para quem está em casa. Ela não vai entrar numa bolha porque ela está com hanseníase e só vai sair quando o tratamento ele estiver no estágio em que a pessoa não transmita mais a doença. Não é assim. Não, não é assim. Até porque quando você faz o diagnóstico, você já estava convivendo com as outras pessoas. Com seus pais, com seus filhos, com seus parentes no geral. Então, não é porque a partir do diagnóstico você vai precisar ser isolado, né? Então, não existe mais isso. Houve-se, sim, há muito tempo atrás, essa recomendação de forma até institucional, mas não se existe mais isso. O que a pessoa precisa fazer realmente é ser diagnosticada, iniciar seu tratamento e os contactantes, que são as pessoas que moram ou as pessoas que vivem ali com aquela pessoa, serem examinadas. Tem a preocupação, doutor, é preciso ter a preocupação, se convive ali no mesmo ambiente com uma pessoa com hanseníase e ainda não fez o tratamento e não compartilhar o talher e outros objetos pessoais, ou não precisa também disso? Como eu estou dizendo, como a gente comentou, né, a forma de transmissão da hanseníase ela é principalmente nas vias aéreas superiores, ou seja, nariz e boca, principalmente através de secreções, tá? Então, assim, tem que ter cuidado principalmente com as secreções que podem ser um veículo de transmissão aí da doença. Mas tirando isso... Não, né? Porque é bom a gente falar isso para que as pessoas evitem, né? Tenham consciência, sejam bem informadas sobre a doença e evitem esse preconceito besta em relação ainda à doença, né? Besta, fala assim, popularmente falando, né? Porque, como a gente bem entendeu aqui, só a secreção, né? Esse contato direto e prolongado é que pode ser, né? um momento propício para a transmissão
da doença. E a gente lembra mais uma vez que se essa doença não for tratada, os sinais eles avançam. E a gente vai mostrar aqui uma tela interessante, vocês nos ajudem explicando, né? Se não for tratada, os sinais da hanseníase eles avançam e pode incluir diminuição da força muscular, que vai trazer dificuldade para segurar alguns objetos, por exemplo. A mobilidade ela vai ficar reduzida, né, doutor? Fala um pouco mais sobre isso. Essa diminuição da força muscular é a partir de 6 meses sem tratamento, 1 ano sem tratamento. Tem como dimensionar isso? Não tem como a gente dimensionar assim o tempo exato que o paciente vai desenvolver a diminuição da força muscular. Mas assim, de uma forma geral, é importante a gente pontuar que todos esses sintomas aí que estão listados no quadro, eles são interligados por conta de um acometimento neural. Então assim, esses pacientes são importantíssimos começar o tratamento de forma precoce e sob supervisão para que isso não evolua e uma diminuição da força muscular não vire uma paralisia e não vire e complique com o encurtamento dos dedos devido à lesão. Muito importante. Vamos à próxima tela. Outros sinais também, né, que podem vir com o avançar da doença, úlceras crônicas na sola dos pés, doutor. Você já viu algum paciente nesse estágio? Você também, Ariane? Pode ficar à vontade de interagir e explicar para a gente também. Infelizmente, a gente já viu, né? Já teve acesso a essas pessoas que têm esses tipos de úlceras, que é muito por conta disso, assim, perdem a sensibilidade, não tem um calçado adequado, não tem um cuidado adequado, e quando a gente vai ver, já está com o pé lesionado. E essa úlcera, né, se avançar muito, vai ser necessário fazer um amputamento do membro, doutor? Ou não necessariamente? Então, assim, para chegar numa amputação do membro, isso aí demora um certo período, tá? Então, assim, tentar de todo jeito a cicatrização dessa úlcera, o tratamento dessa úlcera, para que não chegue nesse estágio. Lógico assim, se for um caso muito avançado, pode chegar à amputação do membro. Um estágio também muito avançado pode chegar à cegueira? Pode. Essa é uma doença que, como eu disse, ela tem uma doença muito espectral, então assim, ela engloba vários sistemas do nosso organismo, inclusive os olhos. E essa cegueira pode ser irreversível? Sim, pode ser irreversível. Próximo ponto fala sobre perda, né, de sobrancelhas. É no estágio mais avançado ou no início também pode ocorrer? A perda da sobrancelha é algo que é comum acontecer numa forma da hanseníase, uma forma mais grave da hanseníase, uma forma mais sistêmica, uma forma mais disseminada da doença, que isso pode acontecer, pode cursar com a perda da sobrancelha. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do programa? 3424-1547 e 3424-1977. Liga pra gente, participa. Através da internet você pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Escreve lá sua pergunta, a gente repassa daqui a pouquinho aos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa e até já! E agora a gente segue para falar mais de coisa boa. A partir de agora tem as oportunidades de emprego para hoje. Fique muito atento e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir agora, neste início de semana, 10 vagas para açougueiro, 10 oportunidades para preencher. Uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.113 é o salário, 10 vagas para açougueiro. Vamos a mais vagas de emprego, olha só. Agora a gente confere 6 vagas para armador, né, de ferragens na construção civil, armador de ferragens na construção civil. 6 oportunidades, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.493 é o salário. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só. Agora tem 16 vagas para auxiliar de cozinha, 16 oportunidades, exigência, ensino fundamental completo, experiência não exigida, o salário é de R$ 1.200. 16 vagas para auxiliar de cozinha. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades,
elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o nosso programa, vamos falar um pouco mais sobre hanseníase. Você que está em casa tem dúvidas, pode interagir, 3424-1547 e no 3424-1977. Você liga, participa e também pode acessar aqui a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você deixa lá sua pergunta. Olha só, tem a participação da Carla Laís através da fanpage facebook.com/assunto do dia. Ela diz que a filha dela tem 1 ano e 2 meses e está com várias manchas no rosto. O que é que pode ser? Aí tem que fazer um exame mais específico, né, doutor? Porque ela mandou até a fotografia, mas a gente não pode exibir, né, a fotografia da filha para meio que fazer essa análise. Na dúvida, ela procura um dermatologista ou pode ser um clínico geral, né, que é a porta de entrada do serviço público de saúde. Não, com relação a manchas no rosto, nessa idade de 1 ano e 2 meses, assim, tem várias patologias que podem cursar com esse tipo de lesão. Então, assim, o mais importante é ela levar a criança dela ao pediatra ou ao médico da família para que ele possa avaliar. E assim, se ele pensar que pode ser hanseníase ou alguma coisa mais séria, ele encaminhar para o profissional específico para uma avaliação mais detalhada. Temos mais participações. Gessi Cordeiro, ela diz, agradece aqui as explicações dos especialistas, está aprendendo bastante sobre o assunto e não tem dúvidas ainda. A gente agradece a Gessi Cordeiro que participou através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. E a gente segue para falar um pouco mais sobre o trabalho, né, da Prefeitura do Recife em relação às doenças negligenciadas. A gente explicou, né, por que se chama assim, doenças negligenciadas. E a gente fala um pouco mais sobre o trabalho que foi intensificado na semana passada, segue ainda essa semana. Quem está em casa pode ir num posto de saúde ou onde, né? Tem alguma unidade, né, de referência sobre a hanseníase? Não, no geral, as pessoas procuram a unidade mais próxima de casa, que provavelmente é a unidade que dá assistência a elas. E aí, nessa semana, a gente tem algumas unidades em específico que estão intensificando a busca aos casos suspeitos de hanseníase. Agora tem perguntas que chegou por telefone 3424-1547 e 3424-1977. Eleni dos Santos, de Águas Compridas, ela fala que o filho dela, né, tem manchas vermelhas e que não coçam. E ele tem essas manchas há 1 ano. Tem a possibilidade de ser hanseníase, doutor? Há 1 ano ela percebe as manchas vermelhas, mas elas não coçam. Veja, as manchas da hanseníase, os sintomas que elas apresentam, principalmente a falta de sensibilidade, tá? A anestesia ou hipoestesia das lesões. O fato de não coçar é uma das características também presentes nas manchas de hanseníase. Então, o ideal é realmente levar a unidade de saúde mais próxima de casa para que possa fazer o teste de sensibilidade nessas lesões e assim poder diagnosticar da melhor forma. Não fazer em casa, né? Tentar esse teste de sensibilidade, ou vocês estimulam também, né? Tocar naquela área, dar um pequeno beliscão ali para ver se tem sensibilidade, ou não precisa fazer isso? É o profissional de saúde que é o mais habilitado a fazer. Não, assim, o ato de tocar, geralmente quando você perde a sensibilidade da lesão da hanseníase, o primeiro a você perder é a sensibilidade térmica, depois a dolorosa e por último a tátil. Então, assim, a questão de você tocar e não sentir, ou seja, significa que a doença já tem um grau de avanço aí. Mas, se você toca e ele sente, não significa que ele não perdeu a sensibilidade térmica. Então, assim, o ideal é levar realmente no posto de saúde para que seja feita a avaliação. Tem uma pergunta muito interessante, né, que fala sobre o seguinte, da pessoa que tem medo, trabalha diretamente com a busca ativa de pessoas que têm a hanseníase, e o medo trabalha muito tempo em ambientes fechados, em ambulatórios, e às vezes ambulatórios mal ventilados. É preciso temer mesmo, ou vocês que trabalham diretamente com essas pessoas têm cuidados, né, que são repassados? Existem também treinamentos para vocês, médicos e enfermeiros, enfim, profissionais que lidam diretamente com a hanseníase. Tem algum tratamento específico, né, algum treinamento específico para vocês que vocês cuidem também da própria saúde?
No geral, os atendimentos, a gente orienta, né, que sejam em espaços ventilados, que tenha luz solar, justamente para ter essa circulação de ar, né? Os profissionais que lidam diretamente com os pacientes que têm hanseníase podem sim vir a contrair, porque eles têm um contato, às vezes prolongado, com aquele usuário de muitos anos. É um médico, é uma enfermeira de saúde da família, é um agente de saúde que há muito tempo, né, visita essa casa ou está com essas famílias. Mas, no geral, a gente não tem uma incidência muito alta de profissionais contraindo a Hansen, pelo menos até o nosso conhecimento. Mas a orientação é realmente essa, estar sempre em lugares arejados, quando for visitar as casas, pedir para abrir as janelas, portas, para que o máximo de ventilação e luz solar entre. Outra participação por telefone, Severina Ferreira, de Águas Compridas também, a gente agradece a audiência. Ela diz que conhece uma pessoa que está fazendo tratamento há 1 ano, tratamento da hanseníase, está tomando a medicação e realizando esse tratamento para a hanseníase. E ela fala que um lado do braço, né, dela está dormente e sem força. Isso vai melhorar? Veja, a Com o andar do reversão... tratamento também pode melhorar, doutor? Com o andar do tratamento, dependendo do grau de lesão no nervo periférico que teve, sim, ele pode ser um pouco reversível. Mas assim, nem sempre isso é reversível. Às vezes o dano fica, e isso não quer dizer que você ainda tem o bacilo, tá? Você pode ter o tratamento, mas ficou uma sequela da doença. Então, né, tem essa boa notícia para nossa telespectadora. Pode ficar, mas com fisioterapia ou outras terapias, porque é um trabalho multiprofissional, né? São vários profissionais que estão envolvidos no processo de tratamento. Quanto mais, melhor, né, doutor? Quanto mais profissionais... Se tiver acesso à fisioterapia, é muito importante fazer conjugado junto com o tratamento da hanseníase. Isso aí até para ter um estímulo e aí você readquirir aquele movimento perfeitamente. A gente viu também, né, na notícia da internet que o estado de Pernambuco é o 3º no ranking nacional. O Recife fica mais ou menos em qual, né? Tratando de Pernambuco, o 3º, o Recife fica em 1º lugar com maior incidência, ou tem outros municípios que tenham maior incidência? Dentro de dentro de Pernambuco, perdão, Recife dispara aí no ranking, até porque ele abarca, né, uma região metropolitana, então o número de casos notificados em nosso município é muito alto, né? Então ele se destaca. E quando se tem essas estatísticas, né, não são só números, das estatísticas vocês montam planos de ação para tentar, né, atingir esse público-alvo. É mais ou menos assim, a gente fala, parece que está falando friamente, né? Foram 5 casos semana passada, parece que não vai ter nenhum impacto social, nada disso, mas tem, e vocês têm essa sensibilidade, é um trabalho humanizado. Tem, é um problema de saúde pública, né? A hanseníase é um problema de saúde pública e tal como a gente precisa estar priorizando, na verdade, os territórios que têm essa maior necessidade. Então, o nosso trabalho é sempre voltado em parceria com os dados epidemiológicos, para a gente poder enxergar e entender qual território está sendo, né, maior, está demandando maior necessidade de investimento, de ações, de atividades. Tem áreas onde tem uma concentração maior desses casos? Tem Poderia sim. descrever se são bairros? Porque tem uma divisão específica, né, de vocês trabalham diretamente. Nosso município é dividido a nível administrativo na saúde em 8 distritos sanitários, para uma melhor operacionalização logística e administrativa, né? E dentro desses distritos, os distritos que mais se destacam com casos, né, com a concentração maior de casos, são os distritos sanitários 2, 7 e 5. Fica onde, mais ou menos? O distrito 2 é ali Água Fria, Campina do Barreto. O distrito 7 é Nova Descoberta, Vasco da Gama. E no distrito 5 é também próximo ao presídio, né? Porque a gente tem uma concentração também de casos. Ok, vamos à próxima participação. Josefa Maria, de Beberibe, tem 76 anos. Ela fala, né, que tem manchas rosas nos braços e também... ela diz que a pele dela é muito branca, por isso que elas ficam em destaque, essas manchas. Isso é perigoso, doutor? Ela fala que a filha dela tem 55 anos e tem manchas escuras e bem significativa no cotovelo. Ela é morena. Isso é motivo também para se preocupar? O que a gente poderia dizer para essa telespectadora que está nos acompanhando? Veja, assim, sem ver a lesão fica muito difícil a gente dizer se é alguma coisa para se preocupar ou não.
O conselho que a gente dá realmente é procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer algum tipo de atendimento, tá? Mas do ponto de vista geral, fique tranquila que se for alguma coisa vai ter tratamento para isso. A gente falou que há mais ou menos 50 anos não se usa mais o termo lepra, né? Porque antigamente a hanseníase era conhecida como lepra. É um avanço significativo e vocês também pontuam alguns avanços em relação ao tratamento, em relação à busca, né, desses novos pacientes e, enfim, sobre o tema. O que é que vocês poderiam falar de avanço? A medicação tem novas drogas que vocês utilizam? Como é que a gente poderia explicar? Porque acredito que não usar esse termo pejorativo, né, o lepra, que gerava muito preconceito, isso já é um avanço significativo. Sim, assim, com relação ao uso da palavra lepra, a gente tem usado muito menos. Hoje é praticamente hanseníase, é chamada doença, até por causa do estigma que tinha a lepra e tudo mais que envolvia isso aí. E com relação ao tratamento, o tratamento, assim, ele não está tendo muito desenvolvimento de novas drogas, não. Ele tem uma terapia padrão que está sendo utilizada e, assim, com essa terapia padrão que é utilizada, a gente consegue um alto grau de cura. Então, assim, por enquanto, essa terapia é a melhor que tem no momento. Eu só queria destacar que um dos avanços que eu enxergo é a própria descentralização desses atendimentos, né? Porque há um tempo, assim, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, existiam centros específicos para tratar a hanseníase, né? E hoje toda a rede de saúde é capacitada para tratar. Então você está dando acesso aos usuários mais próximos de casa. Eu acredito que a estratégia de saúde da família, estando na comunidade, esses profissionais, é um avanço para a gente estar enfrentando, né, tendo esse enfrentamento contra a hanseníase, né? E esse avanço, né, ele segue na linha de a gente chegar ao ponto de falar em erradicar a doença aqui no nosso país? A gente está distante disso. O Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fala em controle da hanseníase, né? E a gente tem alguns planos, né, internacionais e nacionais que visam realmente eliminar a hanseníase, mas enquanto problema de saúde pública, né? Porque como é uma doença transmitida, a gente já falou, né, da transmissão, a gente não tem como garantir realmente que ninguém, por exemplo, em Pernambuco, depois de uma grande ação, vai estar com aquele bacilo. Mas a gente fala, assim, em eliminação da doença enquanto problema de saúde pública, que é reduzir drasticamente essa carga da hanseníase, que é os novos casos na população. Qual a sua opinião, doutor? Erradicar a hanseníase. É nessa mesma linha de pensamento? Concordo totalmente, assim, a questão da erradicação é muito difícil acontecer, mas assim, tem que haver um controle. Tá? Então a OMS estipula que tem que ter um caso para 10 mil pessoas para você ter um controle da doença. Então assim, a gente não chegou nem perto disso ainda, mas eu espero que a curto espaço de tempo, com medidas, com conscientização da população, com a descentralização do tratamento e o cuidado muito grande pelo médico da saúde da família na hanseníase, eu acho que a gente consegue chegar num... Reta final do programa, a gente fez uma pergunta aqui, que foi a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe como prevenir a hanseníase? Das pessoas que ligaram e participaram, 62% disseram que não sabem como se prevenir da hanseníase. 38% responderam que sim. A gente agradece a você que ligou, que participou e a gente explicou aqui no decorrer do programa, né, como prevenir a hanseníase, como tratar e como curá-la. Reta final para agradecer aqui os nossos convidados, dizer que foi um prazer, voltem mais vezes aqui, voltem outras vezes. Ariane Bezerra trabalha na coordenação das doenças negligenciadas do Recife, o programa Sanar Recife. Um último recado, bem rapidinho, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, o espaço, falar assim, que a hanseníase realmente tem cura e que a gente precisa procurar os serviços de saúde. Você que está em casa, que conhece alguém ou tem alguém na família ou você mesmo, né, procure sempre a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Mais uma vez, muito obrigado. Dr. Lucas Pacheco, médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tutor do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Último recado, considerações finais. Queria agradecer também o espaço, a oportunidade de estar aqui esclarecendo uma doença negligenciada e espero ter trazido boas informações para a população e que assim todos consigam procurar o sistema de saúde para que possa fazer o tratamento e obter a cura da doença.
Mais uma vez, obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Uma excelente semana, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!